A Bahia consegue mais um avanço em relação ao desenvolvimento no setor naval. Isso porque a unidade da federação conta com o maior volume de investimentos aprovados via Fundo da Marinha Mercante, o FMM, administrado pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Até o momento, foram mais de 7 bilhões de reais destinados a 2 projetos novos e a um reapresentado para prorrogação de prazo. Os recursos serão utilizados na construção de embarcações offshore e modernização de estaleiros. O montante foi aprovado na primeira das 4 reuniões que o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante pretende realizar este ano. Na avaliação do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os projetos vão beneficiar economicamente não apenas o território baiano, mas toda a região Nordeste. O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes, considera que a medida é um passo importante para a evolução do setor no estado. Para ele, trata-se de uma iniciativa que promove avanço na economia, inclusive com ganhos sociais. São principalmente projetos relacionados à indústria offshore, ou seja, a construção de embarcações que vão trabalhar no apoio à produção de petróleo em alto mar. Também tivemos a requalificação de estaleiros também. E assim, para a economia local, isso traz um impacto gigantesco. A gente tem sempre que lembrar que a indústria naval consegue criar muito emprego de qualidade. Então a gente está falando de emprego, de renda, de criação de tecnologia. Dos novos projetos em questão, destaca-se a construção de 4 embarcações tipo RSV. O valor do investimento chega a 2 bilhões e 800 milhões de reais. A expectativa é de que, em 4 anos, o projeto contribua para a geração de 1.400 empregos diretos. Ao todo, o Conselho aprovou 22 bilhões de reais. O valor foi definido durante reunião realizada neste mês de maio. Trata-se do maior volume de recursos aprovados pelo fundo em uma única reunião do grupo. No geral, a verba será empregada em 26 projetos. Reportagem Marquesan Araújo. O governo federal deu mais um passo para ampliar o acesso à internet nas escolas públicas do Brasil. Em ação conjunta, os Ministérios das Comunicações e da Educação avançaram na elaboração do novo edital da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que deve levar banda larga de alta velocidade e redes Wi-Fi a milhares de unidades de ensino em todo o país. Uma nova lista com mais de 14 mil escolas elegíveis para a chamada pública foi enviada pelo Ministério da Educação ao Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destaca a importância de levar conectividade às escolas públicas e reforça que a internet é indispensável para o desenvolvimento do país. Vamos seguir com o esforço de levar conectividade às escolas públicas da educação básica, garantindo que a tecnologia esteja a serviço do ensino, de equidade e de transformação. Essa é uma agenda que não é só tecnológica, mas que é fundamentalmente social, porque tem impacto direto na vida de cada pessoa. Internet é hoje uma condição de infraestrutura básica de desenvolvimento de país, para acesso à educação, à saúde, o trabalho e para o pleno exercício da cidadania. Ao longo de 2024, o governo federal destinou aproximadamente 512 milhões de reais a iniciativas voltadas à ampliação do acesso à conectividade educacional. A iniciativa reforça o compromisso do Estado com a transformação digital da educação brasileira e a redução das desigualdades no acesso ao ensino de qualidade. O projeto das escolas conectadas articula políticas de conectividade como o FUSH, Programa Aprender Conectado, Lei de Conectividade, Wi-Fi Brasil, Programas Norte e Nordeste Conectados, Política de Inovação e Educação Conectada, Programa Banda Larga nas Escolas Públicas Urbanas e Programa de Atendimento de Escolas Rurais. Para mais informações, acesse gov.br/micom. No Brasil, a taxa de homicídios foi reduzida para 21,2 a cada 100 mil habitantes em 2023. O resultado corresponde a uma queda de 2,3% em relação ao ano imediatamente anterior. Os dados constam no Atlas da Violência, divulgado nesta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo aponta que esse índice apresenta diminuição desse tipo de crime desde 2021. No entanto,
Em 9 unidades da federação, a taxa aumentou. A lista é composta por Alagoas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com o levantamento, São Paulo é o estado que conta com a menor taxa, uma vez que registrou, no período analisado, 6,4 mil homicídios por 100 mil habitantes. O Amapá, por sua vez, registrou a maior, com 57,4. O levantamento também revela que, quando este cenário é comparado com o mapa de 5 anos atrás, são notadas algumas alterações graduais na geografia desse tipo de crime. Vários estados das regiões Norte e Nordeste, como Acre, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, diminuíram a escala da violência. Porém, o estudo revela que, de maneira geral, as taxas mais elevadas de homicídios se concentram nessas duas regiões. O estado da Bahia, por exemplo, apresentou a maior taxa desse tipo de crime no país em 2023, com 43,7 mortes por 100 mil habitantes, seguida por Amapá, que registrou 39,7, Pernambuco com 37,3, Amazonas com 36 e Ceará com 34,8. De maneira geral, os estados do Amapá, Bahia e Pernambuco lideram o ranking de pessoas mortas em decorrência de homicídios em 2023 em relação a 2022. Já o Rio Grande do Sul reduziu o índice de violência, fazendo com que a região sul inteira ficasse entre os estados com menores níveis de homicídio. Vale destacar que de todas as unidades da federação, 7 ficaram abaixo da média nacional. São elas: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Reportagem Marquesan Araújo. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907. O prazo para que as redes estaduais e municipais de saúde façam adesão ao programa Escola que Protege, o PROEP, termina no dia 19 de maio. A data foi definida pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. O PROEP é uma estratégia que visa articular ações pedagógicas, formação continuada de profissionais da educação, valorização da diversidade e fomento às práticas restaurativas e a cultura de paz, entre outras ações. De acordo com a pasta, a iniciativa tem o intuito de promover um ambiente escolar seguro e inclusivo no Brasil. Isso deve ser alcançado por meio de ações articuladas de prevenção, enfrentamento e resposta à violência no ambiente escolar. A adesão dos entes federados é voluntária e condição para que as iniciativas sejam implementadas de forma a atender às demandas locais. O programa incentiva a elaboração de planos territoriais e intersetoriais de prevenção e resposta. O PROEP é coordenado nacionalmente pelo Ministério da Educação. A pasta garante assistência técnica e financeira, promove formações e apoia ações intersetoriais em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Os estados e os municípios que aderirem ao programa precisam construir e executar planos de enfrentamento, nomear equipes responsáveis, mobilizar as redes escolares e participar da governança interfederativa. Reportagem Marquesan Araújo. Um impasse entre entidades que representam os municípios brasileiros ameaça atrasar a implantação da reforma tributária. O Comitê Gestor do Novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, previsto para ser instalado nesta sexta-feira, deve começar a operar sem os 27 representantes das prefeituras, o que pode comprometer decisões essenciais para a estruturação do novo sistema tributário. A ausência de representantes municipais se deve à disputa entre a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos, que divergem sobre as regras de escolha dos membros do Conselho Superior do IBS.
O processo foi judicializado e nenhuma das duas entidades indicou oficialmente seus representantes até o prazo legal de 16 de abril. A demora na escolha tem uma razão, explica o advogado tributarista e sócio do Toledo Marchetti Advogado, Luiz Cláudio Yukio Vatari. Por envolver uma quantia muito grande de dinheiro público, a escolha desses representantes municipais será objeto de uma importante disputa. Como o comitê do IBS vai ser um dos órgãos mais importantes, ele vai mexer anualmente com trilhões de reais. Então imagina que a função desses indicados pelas associações e confederações de prefeitos vai ter um papel mais importante que muitos prefeitos daquelas cidades, né? Então esse é um cargo que vai ser muito pleiteado por termos políticos e econômicos, né? Vai dar uma projeção muito grande, quase quanto ser um prefeito de uma grande capital. A medida é considerada urgente, pois o comitê terá a missão de aprovar o regulamento do IBS e contratar a empresa responsável pela criação do novo sistema de arrecadação, previsto para entrar em operação a partir de 2026. Sem os recursos e a formalização do Conselho, esses passos podem atrasar significativamente o cronograma da reforma. Para o advogado Yukio Vatari, o problema está em já começar o longo processo da reforma com uma briga. E é muito cedo para se ter isso, já que estamos apenas no começo da reforma, diz Yukio. Como tudo no Brasil, né, já existe uma ideia intermediária, vamos dizer assim, de fazer o que eles estão chamando de comitê provisório, com a nomeação dos estados para começarem a tratar das questões, para depois juntar os representantes dos municípios para entrar em questões mais municipais. A disputa entre a CNM e a FNP gira em torno da forma de eleição dos representantes. A CNM, que representa a maioria dos prefeitos, diz ter maioria suficiente para vencer as duas etapas da escolha. Já a FNP, que reúne os grandes municípios, quer uma única eleição com divisão garantida, 14 vagas para a CNM e 13 para a FNP. Proposta que depende de mudança legal ainda em tramitação no Congresso. Enquanto isso, a operação do pré-comitê tem sido feita sem orçamento, o que preocupa os estados. A lei prevê um empréstimo de até 600 milhões de reais da União ao comitê gestor em 2025. Como os depósitos mensais só começarão após a formalização do Conselho, o atraso já representa uma perda estimada em 250 milhões de reais. Reportagem Lívia Brás. Considerada uma das maiores feiras de agronegócio do Maranhão, a Agrobalsas 2025 contou com ações do Banco da Amazônia, que formalizou contratos de crédito com agricultores familiares e microempreendedores da região. A abertura do evento foi na segunda-feira. Em meio ao evento, o estande do BASA recebeu visitantes em busca de orientação sobre crédito e serviços. Segundo o superintendente do banco, André Vargas, os recursos adquiridos são voltados para as mais variadas atuações dentro do agronegócio. Temos linhas para aquisição de máquinas, equipamentos, implementos agrícolas, veículos utilitários, custeio pecuário, agrícola, silos, energia solar e outros investimentos. O Banco da Amazônia tem como missão desenvolver uma Amazônia sustentável, através de crédito e soluções eficazes, como principal banco de desenvolvimento, inovador, com colaboradores engajados e resultados sólidos. Na avaliação de Vargas, o primeiro dia já apresentou bons resultados, uma vez que estão sendo formalizadas 12 operações para a agricultura familiar em um montante acima de R$1 milhão. Na ocasião, o presidente da instituição financeira, Luiz Lessa, destacou a importância do setor agro para a economia local e reforçou que a disponibilidade das linhas de crédito contribui para a evolução dessa área, independentemente do porte do produtor ou empreendedor. A instituição financeira segue com o estande aberto ao público até o encerramento da feira, no dia 16 de maio. No local, os visitantes têm a oportunidade de conhecer soluções de crédito para a agricultura familiar, microempreendedores e projetos voltados ao agronegócio. Reportagem Marquesan Araújo. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
formar empresas mais competitivas e abrir novos mercados. Tudo isso com redução de custos. Essa é a proposta que a parceria da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, com o sistema Great Place to Work, Great People ESG, certificadora internacional, oferece. O programa Impacto Positivo para micro, pequenas e médias empresas deve capacitar até o ano que vem 5.000 empresas brasileiras em práticas sustentáveis que agregam valor aos negócios. O programa oferece capacitação e certificação para empresas comprometidas com critérios ESG, ambiental, social e governança, destacando aquelas que implementam ações concretas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A capacitação é focada na sensibilização e adoção de práticas econômicas e sustentáveis, e a certificação é estruturada em 2 categorias: Impacto Positivo ESG, focada na gestão e estratégia empresarial, e Impacto Positivo ODS, voltada para projetos e processos específicos que tornem as empresas mais sustentáveis. Para Carolina Pimentel, CEO da Great People ESG, a capacitação deve mudar a forma como o pequeno empresário enxerga as práticas sustentáveis. Então, a nossa proposta com esse projeto é tornar o ESG simples, acessível e efetivo. Então, muitas empresas realmente acham que ESG é uma pauta só para grandes empresas, mas isso não é verdade. Porque hoje a gente precisa que todas as empresas elas saibam como se tornar mais competitivas e o ESG é um caminho excelente para isso. A certificação segue uma metodologia que inclui inscrição, treinamento, consultoria em grupo, preenchimento de questionários, auditoria de respostas e divulgação dos resultados. Os questionários são intuitivos e exigem evidências simples, que possibilitarão mapear e implementar práticas simples que tragam economia de recursos e vantagens competitivas nas empresas participantes. Mais que um certificado, a formação tem como objetivo mudar a consciência dos empresários sobre a importância da adoção das práticas ESG, como explica Maurício Manfré, coordenador de Relações Internacionais da CACB. As empresas brasileiras vão ter que abraçar essa causa e nós estamos, obviamente, nos esforçando muito, como Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, nós estamos nos esforçando para trazer de uma forma facilitada, subsidiada, o acesso a esse conhecimento, e não só o conhecimento, é o conhecimento e a adoção dessas práticas, mostrando com esse processo que nós temos exatamente vantagens financeiras para as empresas que adotem a prática. O programa representa uma oportunidade significativa para micro, pequenas e médias empresas brasileiras se destacarem no mercado, adotando práticas sustentáveis que geram valor e promovem um futuro mais responsável. O projeto tem duração de 12 meses, permitindo que as empresas evoluam conforme seu ritmo, com suporte técnico e validação das ações implementadas. Reportagem Lívia Brás. A nova regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego, que muda o expediente aos domingos e feriados no setor de comércio, entrará em vigor em 1º de julho. A determinação consta em portaria da pasta, publicada em 2023. O principal ponto da medida diz respeito à previsão em convenção coletiva de trabalho para que diversas atividades do setor possam funcionar nesses dias, com exceção das feiras livres. Vale destacar que a legislação atual não proíbe o trabalho no comércio aos domingos e feriados, já que essa possibilidade está regulamentada em lei existente há 25 anos. No entanto, a portaria do governo modifica uma norma anterior, que permitia o trabalho nesses dias por meio de simples acordo entre patrões e empregados. A norma prevista para valer a partir de julho estabelece que é necessário que esse acordo seja firmado por meio de convenções coletivas. Isso significa que, de um lado, deve estar o sindicato patronal e, de outro, o dos trabalhadores. Na avaliação do mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa, essa norma só torna todo o processo mais burocrático e impede a evolução dos acordos entre empregadores e a categoria. Imagina, hoje, com praticamente tudo funcionando 24 horas por dia, 7 dias da semana, imagina o impacto que vai ser isso na economia. Não tem nem tempo hábil de se fazer uma convenção, um acordo coletivo. E ainda,
Para que essa necessidade? Se nós estamos trabalhando cada vez mais com a autonomia dos empregados e a validação das negociações individuais. A medida determina ainda que os patrões sejam obrigados a respeitar as legislações municipais acerca do tema, o que não era obrigatório anteriormente. O atual governo tentou fazer com que a norma passasse a vigorar ainda em 2023. No entanto, a medida foi adiada várias vezes devido à reclamação dos empregadores que se diziam insatisfeitos com a proposta. Além do setor comercial, que considerou a nova regra um retrocesso, houve uma pressão significativa por parte dos parlamentares ligados ao setor. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.